Olha, povo de Deus, deixa eu mudar para essa câmera aqui. A lição de hoje que a gente vai aprender é essa aqui, ó. O orgulho, ele cega, afasta de Deus e leva à morte. Anota isso aí, porque isso é muito importante. O orgulho cega, afasta de Deus e leva à morte. Sabe quando a desgraça de Saul começou? Nessa palavra aqui, ó. A gente vai voltar alguns capítulos atrás, alguns anos atrás, quando Deus manda Samuel dizer isso aqui para Saul. A rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele te rejeitou como rei. Então, veja só que coisa interessante. A coisa que mais Saul valorizava era ser rei, era o título de rei, era a coroa de rei, que quem havia dado para ele? Deus. Deus foi quem fez com que Saul se tornasse rei. Então, na verdade, quem era o dono da coroa? Era Deus. Vê se você consegue acompanhar. Deus foi quem deu a Saul. Mas Saul começou a achar que aquela coroa era dele e que aquilo ali é que era o mais importante que ele tinha. E com isso, ele começou, o povo de Deus, a maltratar, a menosprezar a maior riqueza que ele tinha, que eram as pessoas ao lado dele, povo de Deus. Olha, ele maltrata o filho Jonathan, que era muito leal a ele, povo de Deus. Olha, Jonathan, ele é uma pessoa que ele não tem muitas passagens na Bíblia, mas o pouco que ele aparece é um homem de um caráter invejável. Ele poderia ter sido, eu não sei por que razão, Deus conhece, não foi ele o escolhido, que seria o natural para suceder o pai, e sim Davi, né? Mas Deus sabe o porquê. Mas aparentemente uma pessoa de um caráter. Mas Saul passou a maltratar Jonathan, seu próprio filho. Saul passou a maltratar Davi, seu genro, sua filha. Ele maltratou os cidadãos, ele maltratou os sacerdotes. Olha, povo de Deus, por causa daquele orgulho, ele começa a maltratar quem gostava dele, quem cuidava dele. Puxa vida, não é isso que acontece? Quando você já viu pessoas que quando não tinham nada, eram humildes, eram pessoas boas de se relacionar, eram pessoas agradáveis de se estar perto, mas aí essa pessoa conquistou alguma posiçãozinha na vida e ela começa a revelar realmente quem ela é. Ela começa a desprezar as pessoas, começa a pisar, começa a ignorar quem sempre esteve do lado dela. O orgulho é uma desgraça, povo de Deus. Mas você sabe o que a Bíblia fala sobre orgulho? Que o orgulho, ele vem antes da queda. Como assim, pastor? Que se uma pessoa ela é orgulhosa, a queda dela está próxima. Amém? Olha só o que vai acontecer. Lembra que ele vai buscar a feiticeira porque os filisteus, os inimigos, vieram contra ele? Olha a notícia ruim que eu vou dar agora, povo de Deus. Olha só.
Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus. Olha só, e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e aos seus filhos, e mataram, olha só, a Jonatas, Abinadab e a Melquissua, filhos de Saul. Filhos de Saul. Então, olha só. O ruim da pessoa se afastar de Deus, deixar o orgulho encher o coração dela, é que ela acaba atraindo desgraça não só para ela. Se fosse só para ela, mas ela acaba atraindo desgraça também para a família. Eu já vi muitos casos, povo de Deus, desse exemplo que eu falei para vocês, do sujeito, do nada, não gosto mais, tal, e trocar a esposa ou o marido, né, por outro, por outra, porque é mais novo, por isso ou por aquilo, e destruir a vida dos filhos. Já vi muito isso, povo de Deus. Já vi demais isso. Porque toda aquela construção que foi feita na mente, no coração dos filhos, do pai, da mãe, da família, desmorona. Desmorona. Então, as atitudes de Saul levam à morte os soldados dele. Olha só, os soldados dele morreram. Os 3 filhos dele morreram. Morreram também naquela batalha, mas Deus tinha dado uma chance para ele. Um dia antes da batalha, Deus deu uma chance. Em vez dele se arrepender, em vez dele pedir misericórdia, ele vai buscar a feitiçaria. Deus tem dado tanta chance para tanta gente, povo de Deus. E a pessoa, em vez de se arrepender, em vez de buscar a Deus, ela afunda mais ainda. Fica procurando o culpado. Presta atenção. Não tem culpado. O culpado é a gente. Tudo em volta, povo de Deus, como eu falei no início, é ruído. Você não tem como controlar o ruído, barulho. Você tem que controlar você. Escuta o que o pastor vai te falar. Quem decide se vai roubar ou não é você. O negócio está ali. Ninguém pode dizer, pega. Não, é você. Você tem o controle disso. Nisso você controla. Quem decide se você vai numa briga de trânsito, por exemplo, teve uma fechada, uma coisa, quem decide se você vai sair do carro e discutir com o outro motorista é você. Você pode muito bem se desculpar, mas não fui eu, mas se desculpe, apaga aquele fogo, porque a gente vê tanta desgraça exatamente por isso. Mas estava em você controlar aquilo ali. Quem decide se você vai obedecer a Deus, ou a Satanás, ou a você mesmo, é você. Isso sim está na sua mão. Mas se você, em vez de tomar a decisão correta, de acordo com a direção de Deus, você só escuta ruídos. Ora, Deus está falando aqui agora. O que são os ruídos? É a sua preocupação com a conta que você tem que pagar. Não tem como você se preocupar
com a conta que você tem que pagar, não vai fazer o dinheiro aparecer. O que você tem que fazer? Escuta o que Deus está falando. Você não está agora no mundo espiritual, você não está na Betel. Escuta o que Ele está te falando. Isso vai gerar vida, isso vai gerar fé. E a fé, ela chama à existência o que não existe. Você se distrair com 1000 coisas agora não vai fazer você se concentrar naquilo que Deus está te falando. E vai fazer com que você tome a decisão errada. E pode ser que essa decisão errada seja a sua última decisão. E é isso que eu quero que você entenda. A decisão errada que Saul tomou de buscar no feitiço a resposta para o que ele estava passando foi o que piorou a situação, foi a última que ele tomou. Aí, na batalha, Deus não estava com ele. Na batalha, ele não tinha mais o seu comandante que guiava os soldados para a vitória, que era Davi. Por quê? Porque ele mesmo expulsou Davi. Aí na batalha, de uma só tacada, ele perde todos os seus soldados, perde todos os seus filhos. E ainda vai acontecer isso, olha, deixa eu colocar aqui, ó, para você ver, ó. E a peleja, né, a batalha se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas, né, o rapaz que carregava as armas, que já foi o trabalho de Davi. Vocês lembram que Davi era esse rapaz que carregava as armas? Ele diz assim: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então, olha só, povo de Deus, Saul tomou a espada e ele mesmo se lança sobre ela. Vocês percebem aqui, junto com o seu pastor, que Saul, ele nunca toma uma atitude correta, que as atitudes dele são cada vez pior. Quem consegue perceber isso? Isso, povo de Deus, mostra o quê? Uma pessoa longe de Deus, escuta isso, quando uma pessoa se afasta de Deus, quando uma pessoa perde a direção do Espírito Santo, quando uma pessoa, ela para de ouvir a voz de Deus, parece que ela vai cada vez mais cavando o buraco, a cova dela, e parece que ela não consegue tomar uma única atitude correta. Vocês estão percebendo nessa história que Saul, ele só se afunda? Quem está conseguindo perceber isso? Vocês estão percebendo mesmo, povo de Deus? Olha o que acontece. Ele leva os soldados dele à morte. Ele leva os filhos dele à morte. Aí ele chega para o rapaz que está do lado dele, carregando as armas, que é fiel a ele, e diz assim: me mata. E o rapaz diz: não, eu não vou fazer isso com o meu rei, de jeito nenhum. Aí ele sela o auge das atitudes mais idiotas
que ele poderia tomar, mais nocivas, mais sem noção que ele poderia tomar naquele momento, que era o objetivo de Satanás desde o princípio. Lembra quando eu falei para vocês já há muitos dias atrás que o que Satanás queria era matar, era roubar, era destruir. Veja aqui se Satanás não tem sucesso, povo de Deus. Veja se ele não destrói a vida desse homem. Veja se ele não destrói a família desse homem. E veja se ele não termina matando. Por favor, diz para mim se você está conseguindo entender o teu pastor. Por favor, diz para mim se você está conseguindo enxergar as palavras de Jesus, morte, roubo e destruição na vida desse homem. E tudo começa com o quê? Com o maldito, com a desgraça, com a praga do orgulho. Quando ele começa a achar que ele é o tal, que ele é inteligente, que ele é bom, que ele não precisa de Deus. Como, meu pai, a gente não precisa dele? Olha só, sem Deus tudo dá errado. Veja, por favor, você está realmente vendo isso? Você está vendo o que eu estou falando para você? Morte, roubo e destruição. Veja a atitude dele não querer Davi perto dele. Lembra que era Davi que tocava para o demônio sair? Quando ele expulsa Davi, quem toca agora para o demônio sair? Ninguém. Quem são as pessoas que estão à volta dele? Lembra que eu mostrei ontem? Feiticeiros. Pessoas disfarçadas, mas eram feiticeiros. Pessoas satanistas. Foi essas pessoas que ele trouxe para perto dele. Pronto, Satanás agora montou a armadilha. E o final é o pior de tudo. O final, ele se suicida, povo de Deus. Você tem ideia do que é isso? Se suicida. Olha aí. Atormentado por um demônio. Tá vendo perder tudo que tinha. O que resta? Vou me matar. Sobrou mais nada para mim. Acredito que seja isso que leve pessoas a tirar a própria vida, quando a pessoa ela não vê mais esperança nenhuma na vida dela, não vê mais sentido na vida dela, essa vida não tem sentido e acaba tirando a própria vida. Ele não podia mais imaginar como é que eu vou viver sem ser rei, como se a vida fosse ser rei. Se a vida fosse ser rei, então eu e você já teríamos morrido há muito tempo. A gente não foi, eu não sou rei, você não é rainha e nunca seremos, porque aqui nem isso tem. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que acha que só vai ser feliz se for rica. Se eu não for rico, então não tem sentido. Se eu não tiver uma casa linda, eu não sei aonde, num bairro chique, eu não vou. Se eu não me tornar um grande empresário, e tiver muito dinheiro. Se fosse assim, 99% da população mundial tinha que se matar. Porque a maioria das pessoas são pobres. A maioria das pessoas não mora onde gostariam de morar, não comem o que gostaria de comer. A vida que tem não é a que gostaria de levar. Então, então eu vou. Não, eu vou lutar. Vou conquistar o máximo que eu puder conquistar da vida. Se eu não puder conquistar, paciência. Eu vou ficar feliz com aquilo que eu conquistei. Que é o que muita gente não sabe, ser feliz com o que tem. Então, querido povo de Deus, com essa triste notícia que eu disse para você que estava dando, e pelo menos para mim, é muito triste ver um final de uma vida assim, eu deixo essa lição para você. Nunca, jamais deixe o orgulho
a arrogância tomar conta do seu coração. Nunca pense nessa vida que você pode chegar a algum lugar sem Deus. Lembrem-se sempre das palavras de Jesus: sem mim, vocês não vão para lugar nenhum. Sem mim, vocês não vão conseguir nada nessa vida. Sem mim, vocês não são nada. É a mais pura verdade. Eu entendo isso. Será que você entende isso também? Sem Deus, sem nada. Povo de Deus, é Deus que me coloca aqui. É Deus quem me dá saúde para estar aqui. É Deus quem me dá essas palavras para eu falar para você. É Deus quem traz você até aqui para me ouvir. Olha, não importa a quantidade de pessoas que tenham, se muitas ou se poucas, eu tenho uma consciência perfeita. Foi Deus que tocou no seu coração para você chegar aqui e me escutar. Então, por que eu vou me orgulhar de alguma coisa? A saúde, agradeça muito a Deus. Agradeça, porque a gente está aqui em pé. A gente sente uma dor, vira e mexe eu sinto uma dor, povo de Deus. Uma dor aqui, uma dor acolá, uma dor no joelho. Você chega numa idade que dói até a ponta da orelha, né? Todo dia aparece uma dor diferente, mas no geral eu estou de pé. Então Jesus está me mantendo de pé. Glória a Deus por isso. Seja grato pelo que você tem. Não valorize a coroa, valorize quem está do teu lado, que te ajudou a ter uma coroa. Como assim, pastor? Marido, valorize tua esposa. Ela pode não ser a mulher mais linda do mundo, mas é ela que está do teu lado em todos os momentos. Valorize teus filhos que estão ali com você. Valorize as amizades que você tem, pode até não ser muita, não serem numerosas, mas valoriza. Demonstra que é um amigo, é uma amiga, ela é importante para você. Valorize teu pai, valorize tua mãe. Se você ainda tiver, olha, eu não tenho nem pai nem mãe. Meu Deus do céu, você não sabe como isso é ruim. Você não sabe como não é. É horrível você não ter mais aquele abraço tão carinhoso, verdadeiro da sua mãe, do seu pai. Então, se você tem pai, tem mãe, deixa de ser cego, me desculpe falar assim. Dá um abraço nele, dá uma ligada para ele, diz para ele: mãe, velha, eu te amo. Se eu falasse assim, minha mãe dizia: velha, e aí ela já me dava uns catiripapo, mas tudo com amor, com carinho. Como eu queria ela estar aqui, chamar ela de velha, chamar ela de coroa, dar um abraço, dar uns apertos nela. Eu gostava muito de apertar ela, ela saía me batendo. Hoje eu não tenho mais isso, mas você tem. Você chegar para o teu filho, para a tua filha, e dizer quanto você ama ele, quanto você ama. Amém. Você recebe? Recebe mesmo? Então fala assim para o pastor: glórias a Deus. Amém? Povo de Deus, olha, eu estou muito animado hoje. Por quê, pastor? Porque sei que você vai sair daqui abençoado. A tua bênção me alegra, a tua bênção me deixa feliz, a tua bênção me faz, me motiva para que eu possa estar aqui orando e abençoando a sua vida. A nossa mensagem hoje, ela vai edificar muito você. Pode ter certeza disso. Tá bom? Tudo bem? Você é novo? Ou você é nova aqui? Tá começando agora? Então, olha, se for o caso, diz para mim assim: pastor, é minha primeira vez aqui, eu estou começando agora, que a gente vai te dar as boas-vindas, tá? Eu e as ovelhas, a gente vai mostrar para você o quanto você é importante aqui conosco, tá bom? Então, olha, para todos aqueles que estão começando conosco agora,
Sejam muito bem-vindos, tá? É um prazer ter você aqui conosco. Vou repetir, não se esqueçam de se inscrever ou de nos seguir aqui na página. É muito importante, deixando sua curtida também, tá? Faz isso. Povo de Deus, estão prontos? Preparados? Tá? Então agora a gente vai ouvir nesse momento a mensagem de Deus para os nossos corações. A gente vai ouvir uma mensagem de fé, tá? E em seguida, não se preocupa mais com nada. Apenas presta atenção no que Deus tem para te falar. Vamos ouvir uma mensagem de fé. Não deixe o orgulho tomar conta do seu coração, não. A gente é tão pequenininho, povo de Deus. Tão pequenininho. Sabe, às vezes eu fico triste e pensando assim, que a pandemia que a gente viveu deveria ter servido para nos dar uma grande lição, que rico ou pobre, grande ou pequeno, estão tudo no mesmo nível, e quando a morte vem para todos, e que a gente deveria respeitar mais o Senhor nosso Deus, mas parece que a humanidade não aprendeu nada com isso, povo de Deus. Então, que pelo menos eu e você possamos aprender. Somos tão pequenos. Somos tão pequenos. A vida é um sopro. A gente está aqui hoje, amanhã está a nossa família chorando pela nossa partida. Então, sabe o que a gente tem de precioso? A vida, os amigos, a família, os irmãos. Amém? Eu posso orar então por você? Você deixa? Você permite? Então vamos fazer um pedido, eu, você, todos nós, um só. Ai, pastor, eu queria pedir para o meu filho. Eu vou orar para o teu filho, não se preocupa não. Hoje não. Hoje não se preocupa, eu vou orar por ele. Aqui na oração, você não precisa esquentar, eu vou orar por você, por sua família, melhor dizendo. Mas eu queria que você fizesse um pedido, se você quiser fazer. Senhor, salva-me de mim mesmo. É um pedido forte esse, hein? Senhor, salva-me. De quem? De mim mesmo. De mim mesmo, Senhor. Por favor. Será que você consegue fazer esse pedido? E eu vou orar. Vou orar agora, povo de Deus, com o meu coração, com a minha alma. Chegou a hora de entrarmos no reino de Deus, através da oração. Dobre seus joelhos, eleve os seus pensamentos aos céus e vamos falar com Deus. Senhor, meu Pai, Senhor, eu venho aqui nesse momento, meu Pai, apresentar ao Senhor a minha vida, a vida das minhas ovelhas, minhas que eu falo, Pai, não no sentido de eu achar que eu sou o dono delas, mas no sentido da minha responsabilidade com elas. O Senhor me emprestou elas, então eu considero sim que são minhas. Eu tenho consciência que o Senhor é o dono, mas eu sou o responsável. E eu estou aqui nesta hora, Pai, clamando por elas. Nós aprendemos hoje que podemos ser
o nosso melhor amigo, como podemos ser também o nosso maior adversário. Por isso, Pai, é que eu estou aqui clamando por ela, para o Senhor ajudar ela naquilo, Pai, que é difícil para ela, naquilo, Senhor, que ela tem dificuldade. Pai, olha, tem ovelha aqui que ela é muito nervosa, ela é muito nervosa, ela perde a paciência muito fácil. Ô Pai, ajuda ela a controlar os nervos, a ser uma pessoa mais calma. Espírito Santo, eu sei que o Senhor pode fazer isso. O Senhor nos dá controle, o Senhor nos dá domínio. Senhor, é isso que eu venho pedir nessa manhã para todos nós, o dom do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, o domínio próprio, o autocontrole, meu Pai, a capacidade da gente controlar as nossas emoções, Pai, e não deixar as emoções nos controlarem, Pai. Isso é muito difícil, sabe, Senhor, existem muitos médicos, muitos profissionais ensinando, Pai, as pessoas a controlar suas emoções, a tratar suas emoções, porque hoje em dia, Pai, é o que mais adoece pessoas, talvez mate pessoas, doenças emocionais. Porque as pessoas, elas não conseguem controlar, Pai, e aquilo vai gerando tanta coisa, gera pessoas medrosas, gera pessoas ansiosas, vai causando depressão, síndromes nesta vida, Pai, vai gerando pessoas violentas. Oh, meu Pai, mas se o Senhor me ouvir, se o Senhor me atender e o Senhor cuidar de nós, cuidar do nosso coração. Eu me lembro quando o Senhor disse assim: olha, a coisa mais preciosa que vocês têm, que vocês precisam guardar, proteger, é o coração de vocês. O Senhor estava dizendo: guardem a mente de vocês, guardem as emoções de vocês, porque dali procede a vida ou a morte. Oh, meu Pai, Saul não soube guardar. Saul se tornou uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, uma pessoa individualista, narcisista, sabe, Pai, tudo era ele era o único que podia ser, ele era o mais capaz, ele era isso, não, minha coroa, meu trono, meu rei, meu reino, e acabou perdendo tudo, Pai. Senhor, me guarda disso, guarda essas ovelhas disso. Por favor, meu Pai, é o que eu estou pedindo ao Senhor, talvez com toda a minha fé que eu já pedi. Livra-nos de nós mesmos, Pai. Sabe, Paizinho e ovelhas, eu me lembro quando Paulo ele fez uma oração parecida com essa. Quando Paulo disse assim: miserável homem que sou. Olha como é que ele se declara: miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Ali ele está dizendo: eu sou o meu maior inimigo, eu me atrapalho, eu mesmo enrolo a minha vida. Oh, querido povo de Deus,
Oh, meu Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, meu Pai. Tem misericórdia dessas ovelhas queridas, tão amadas. Senhor, a minha principal oração hoje é essa, Pai. Cuida dela, cuida dele. Não deixa Satanás enganar nenhum deles, por favor. Não deixa, Pai, Satanás mentir, iludir, cegar eles, tirar eles do foco, tirar eles da direção. Não vai. Satanás, eu te repreendo no nome de Jesus. Eu repreendo você. Eu toco a harpa agora, assim como Davi, para que você saia dessas ovelhas, saia da vida delas. Elas não te pertencem. Senhor, acampa os teus anjos agora em volta delas. Pai, eu vou te pedir algo maravilhoso. Lembra quando o Senhor cercava Jó com uma cerca que Satanás não podia se aproximar? Oh, Pai, por favor, cerca a gente agora com esta cerca. Coloca a nossa volta, coloca em volta da nossa família, Pai. Coloca, por favor, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Oh, Espírito Santo, por favor, eu peço ao Senhor isso. Peço ao Senhor também para o Senhor atender as necessidades delas. Eu pedi que elas não fizessem nenhum pedido hoje, Pai, com relação às necessidades, seja saúde, financeira, família, mas eu não vou deixar de pedir ao Senhor para atender. Abençoa a família delas, dessas ovelhas. Pai, vai na casa delas agora, visita o marido, filho, esposa, família, cobre com a tua mão poderosa, Pai. Abençoa essa família, Paizinho. Eu estou pedindo, Senhor, para o Senhor abençoar. Paizinho, abençoa o trabalho dela. Oh, Pai, tem ovelha aqui que está passando uma luta tão grande financeira, Pai. Pai, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor sabe como fazer para ela pagar essa dívida, para ela sair dessa situação. O Senhor pode abrir a porta de emprego necessária para o teu filho, para a tua filha. Faz isso, Pai. Eu estou te pedindo, por favor. Pai, eu peço ao Senhor saúde. Pai, o que a gente é sem saúde, Pai? Um monte de carne ambulante. A gente precisa de saúde. Derrama saúde, cura. Senhor, mesmo que o médico tenha dito que não tem cura, cura a tua filha, teu filho, agora, Pai. Eu te peço, Senhor. Senhor, essa é minha oração por minhas ovelhas, que o Senhor me emprestou para eu cuidar delas. E que o Senhor me escute, que o Senhor me responda, que o Senhor, por favor, me atenda, pois eu faço essa oração com muita fé, no nome de Jesus. Eu abençoo a vida dela, Pai, em teu nome, e profetizo, Pai, que o dia dela hoje vai ser maravilhoso, no nome de Jesus. Aleluia. Levante suas mãos para os céus, querida igreja, por favor, levante e diga: meu Pai, eu coloco nas tuas mãos a minha vida, eu coloco nas tuas mãos a minha família e coloco nas tuas mãos o meu trabalho.
e tudo que eu tenho pertence a Ti. É para Ti e para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Digam, por favor, glórias a Deus. Digam, obrigado, meu Jesus. Amém, povo de Deus. Você pode dizer obrigado? Quem recebe? Você recebe essa oração que o pastor fez agora? Quem recebe ela de coração? Recebe? Então, deixa eu ligar uma bênção sobre a sua vida agora. Você deixa? Eu vou estender a minha mão agora na tua direção, tá? Tenta estender a tua também na direção da minha. Tenta. Isso. Eu profetizo que hoje Deus vai te surpreender com algo muito maravilhoso. Uma notícia que vai alegrar muito teu coração, que você vai glorificar muito a Deus. Eu profetizo em que você vai dar muitos sorrisos e o teu coração vai se alegrar. Eu profetizo no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele te dê a paz, hoje, amanhã e sempre. E que todos digam amém. Betel, eu te abençoo. Chega pertinho do teu pastor, me dá um meu abraço. Não aceite você ir embora sem o meu abraço. Me dá um abraço. Betel, eu te amo, tá, Betel? Eu te amo. Não esquece de abençoar uma irmã, um irmão antes de ir, tá bom? Fica na paz.